Mateus 25, verso 1. Mateus 25, verso 1. Do 1 ao 13. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala misericórdia. Amém. Então vamos lá. Mateus capítulo 25 diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tornando o noivo, foram todas, tardando o noivo, na verdade, demorando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviram-se um grito: eis o noivo! Saía ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele às bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. E observe o versículo 13 agora, irmãos. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Vamos ler esse versículo juntos? Vamos lá? Diga assim: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Vamos ler mais uma vez? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Vamos orar? Senhor, eu te louvo, eu te adoro. A tua presença está aqui e não há sombra de dúvida nisso, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem operado em nós. Temos vivido milagres assim que é difícil explicar o agir do Senhor. O Senhor tem aberto o caminho, o mar para a gente passar. E nós estamos hoje aqui, hoje à noite, com muita alegria no coração, vivendo milagres. Vivendo milagres. Senhor, quem é como o Senhor? Deus gracioso, que ouve a oração do teu povo e que se compadece. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa nova etapa que entramos nela. Obrigado, Senhor, porque em cada etapa o Senhor tem uma palavra para nos impulsionar, para não permitir que venhamos perder o foco e o propósito. Por isso, Senhor, nós te damos toda a liberdade para trabalhar os nossos corações hoje à noite, a começar em mim. Envolva cada um de nós a um quebrantamento. Nos prepare, Senhor. Queremos estar preparados para tudo aquilo que o Senhor tem para nós, não somente aqui na terra, mas na vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar? Antes de eu começar a palavra, eu queria contar para vocês uma experiência muito interessante que eu passei no final do ano passado. Muito interessante. Eu estava sonhando em trazer a mamãe de novo, para a gente passar o final do ano juntas, e fiz de tudo, pus o pessoal da célula para orar. Falei: gente, vamos orar comigo que eu quero trazer minha mãe de novo. E comecei a pesquisar preço de passagem, para ver se eu conseguia um preço em conta, um preço mais barato. E fui buscar estratégias, até que consegui comprar a passagem da minha mãe. E aí eu liguei para minha irmã Jussara, que cuida da mamãe, os detalhes, porque para a mamãe viajar, ela precisa passar por vários exames, e precisa ter uma autorização para ela viajar, porque ela passou por uma cirurgia, colocou um marca-passo, então tem todo um cuidado para ela viajar. Ela toma injeções para vir, injeções para voltar, e aí eu tive que fazer um monte de coisa, minha irmã também, para preparar para a viagem da mamãe. E o nosso desejo era o seguinte: minha mãe sairia de lá, a passagem foi compra para ela sair no dia 23, chegar em Nova York no dia 24,
e a gente passaria o Natal juntos, o Ano Novo juntas. Então estava aquela alegria no nosso coração, e as meninas muito contentes porque a mamãe viria. E no dia 22, Jussara trabalhando com detalhes para a viagem da mamãe, Jussara me liga e fala: Juliana, o passaporte da mamãe ficou aí da última vez que ela veio? Eu falei: não, Jussara, você está brincando comigo. Você está perguntando se o passaporte da mamãe está aqui? Dei mil coisas na minha cabeça na hora. Eu pensei: meu Deus, como é que eu vou trazer minha mãe agora? Já comprei passagem, as meninas minhas já estão sonhando, já estamos preparando tudo para a chegada da minha mãe. Minha irmã pergunta se o passaporte ficou aqui em casa. Aí ela me disse: eu já vasculhei, já procurei, já mexi em tudo. Mamãe, você sabe como é que tá? Mamãe não sabe cadê esse passaporte. E olha aí na casa para ver se você acha. Eu tinha recebido visita, um jovem que sempre vem nos ajudar no Waving, no trabalho com os adolescentes, e ele ficou hospedado no quarto que a mamãe hospedava. Então eu tinha feito limpeza naquele quarto. Eu sabia que aquele quarto estava limpo, não tinha coisas da minha mãe ali. Mas eu pensei: vou vasculhar de novo, quem sabe caiu de trás de alguma coisa. E passei um tempão procurando o passaporte da minha mãe. Até que eu cheguei, orei e falei: Jesus, tem um monte de compromisso na igreja agora, eu não sei o que fazer, não acho o passaporte da mamãe, mas eu peço a tua misericórdia que esse passaporte apareça. Aí vim para a igreja, eu acho que até compartilhei com as irmãs no dia, pedindo a elas que orassem também. Deixa eu beber uma aguinha porque minha garganta não está legal. E aí, cheguei em casa, até me esqueci do assunto, mas no outro dia cedo eu liguei para a Jussara. E Jussara, e aí? Oi, Juliana, fui procurando, até que em cima minha mãe achou, em cima do guarda-roupa, dentro de uma bolsinha, e estava lá guardadinho o passaporte da mamãe. Aí eu falei: ufa, graças a Deus, porque sem passaporte, mamãe jamais entraria aqui. É verdade ou não é? Minha mãe jamais entraria aqui. Ela precisava do passaporte, mas eu tinha comprado as passagens, a minha irmã já tinha arrumado todos os remédios, já tinha preparado tudo que era necessário, mas sem o passaporte, minha mãe não entraria aqui. Estou contando uma história verídica para vocês, para a gente entrar numa história que Jesus contou, mas que na verdade era dentro de um contexto de Israel para ensinar ao povo algo espiritual. Jesus falou sobre o casamento e sobre a vinda do noivo. E aí Jesus contou uma história para que os discípulos pudessem entender. Já era o capítulo 25 e sabemos que Mateus até o capítulo 28, né? Então Jesus estava dando as últimas orientações para os seus discípulos, deixando registrado na Bíblia as últimas observações para que os seus discípulos, a igreja, não perdesse o rumo. E aqui ele conta a história de 10 virgens. E ele contando essa história, ele fala que dentre essas 10 mulheres, essas 10 virgens, virgem na palavra de Deus, quando cita essa palavra, dá-nos a entender sobre pureza, sobre estar íntegro. O Brasil usa muito essa palavra para dizer que algo está puro, está limpo, se pode usar. Então, aquelas 10 virgens significavam que elas estavam limpadas, puras, totalmente puras, ou seja, preparadas para encontrar com o noivo, já tinham sido purificadas. Mas a verdade é que Jesus conta essa história e ele separa dentre essas 10, 5 que foram prudentes, e prudente é o mesmo que sábias, algumas traduções de sábias, outra tradução prudente, e na minha tradução diz nécias ou tolas. As outras 5 não eram sábias, elas eram nécias, a outra tradução diz tolas. E aí no final da parábola, no verso 13, ele diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o noivo virá. O que Jesus estava querendo dizer com essa ilustração que ele fez, com essa história que ele contou? Das 5 prudentes, das 5 tolas, nécias. Jesus estava nos ensinando a fazer uma análise. Jesus estava ensinando os seus discípulos
a começar a ter uma visão das coisas espirituais, a compreender como é que Deus vê. Às vezes nós limitamos muito quem é Deus, a nossa compreensão acerca de Deus. Nós limitamos muito na nossa pequenez, no nosso raciocínio limitado. E às vezes lemos a Bíblia e não temos a dimensão daquilo que Deus quer ensinar através daquele texto. Mas se deixarmos o Espírito Santo falar no nosso coração, eu queria que você olhasse para o seu irmão e dissesse isso, fala para ele assim: se você deixar o Espírito Santo falar ao seu coração, você vai ter uma compreensão espiritual. Amém? Quantos querem uma compreensão espiritual? Jesus estava ensinando algo que totalmente espiritual. 5 delas eram prudentes, ajuizadas, sábias. Conduta delas eram de mulheres prudentes. Mas entendemos que todas tiveram o mesmo privilégio de serem puras, de encontrar com o noivo. Mas o comportamento delas foi diferenciado. O comportamento distinguiu um grupo do outro grupo. E o comportamento das prudentes foi diferente. Porque além delas receberem a lâmpada, elas levaram uma vasilha com azeite. Não é isso que o texto diz? Além delas receberem a lâmpada, cada uma ter a luz, elas levaram azeite junto com elas. E as outras 5, elas eram tolas, insensatas, distraídas. Por quê? Porque elas levaram as lâmpadas, mas não levaram azeite com elas. Então a gente consegue ver, olhando para esses dois grupos, que houve uma diferença muito grande entre esses dois grupos. O primeiro entendeu que, mesmo sendo agraciado, mesmo tendo a luz, precisava ser prudente. O que eu posso levar mais? O que eu posso ter mais? O que mais eu preciso para continuar nessa caminhada? Porque o que eu mais quero é encontrar com o noivo. O meu alvo é encontrar com o noivo. O noivo me aceitou. O noivo me amou. O noivo me desejou. Então eu tenho luz, mas eu não quero que essa luz se apague de jeito nenhum. Então o que eu preciso levar para mim na minha caminhada, no meu trajeto de encontro ao meu noivo? Eu não me perca, a luz não se apague. E essas prudentes então foram sábias e levaram consigo mais azeite para que a luz não se apagasse. Vemos a conduta dessas mulheres. Mas as outras 5, elas tiveram a graça de encontrar com o noivo. Foram agraciadas pelo amor do noivo. Elas foram agraciadas com a luz dentro delas. Mas elas não tiveram um comportamento diferenciado. Elas não buscaram obter mais azeite. Então, as 10 virgens, elas tiveram que encarar o desafio. Ou seja, um tempo, um decorrer de dias e dias e dias e dias. E a Bíblia diz que no decorrer do tempo, todas elas adormeceram. Todas pegaram no sono. E de repente, todas ouviram uma voz: olha o noivo! Oh, o noivo está vindo! E todas acordaram. Só que quando todas despertaram, as que tinham pego as suas luzes e levado mais azeite, estavam prontas para correr ao encontro do noivo. Mas as outras 5, quando despertaram, perceberam que as luzes estavam apagando. E olharam para as outras 5 e disseram: dá-nos do azeite que vocês têm. Nós queremos, para que não apague as nossas lâmpadas. Mas as sábias disseram: não podemos. Porque como nós vamos te dar, as nossas também pode apagar e todas não encontrarão com o noivo. Então corram e comprem para vocês. Porque o que nós mais queremos, o que nós mais anelamos, o que mais nós desejamos é encontrar com o noivo.
E essas mulheres então foram de encontro ao noivo. E a Bíblia diz que aconteceu que o noivo as receberam e fechou a porta. As nécias correram, compraram mais azeite e voltou. E bateram na porta. E queriam entrar na porta. E o noivo diz: não as conheço. Enfim, é uma história que Jesus contou, não é verdade? Mas ele queria nos ensinar algo através dessa história. E é isso que eu quero trazer para nós nessa noite. O título da nossa meditação é: esteja preparado. Amém? Olha para o seu irmão e diga assim: vamos estar preparados? Amém? Quantos querem estar preparados? Estejam preparados. Há uma promessa para todo cristão. Há uma promessa para todo aquele que ouve o Evangelho. O Evangelho é poder que salva, que redime, é Jesus. O Evangelho é Jesus. E todo pecador, por mais sujo que esteja, por mais complicado que seja a sua história, se ele olhar para a graça que se chama Jesus, se ele abrir o coração para receber o perdão que Jesus oferece, todos são perdoados. Todos são agraciados. Tem um hino antigo que diz que nos tornamos alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve, eu serei. Então, todo cristão recebe a graça do perdão, se tornar puro. Amém? Redimido, restaurado. A Bíblia nos diz em Efésios que o Senhor então nos tira do império das trevas e nos transporta para o seu reino de luz. Jesus diz: eu sou a luz do mundo, é ou não é? Então todo aquele que recebe Jesus, que acredita no amor do Pai manifestado através de Jesus e que aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador, recebe a graça do perdão. É para ele o convite, é para ele o céu, é para ele o encontro com o noivo. A palavra do Senhor nos dá essa alegoria. O Senhor nos compara a igreja como a noiva, e ele, Jesus, como noivo, aquele que virá para buscar a sua noiva. Quantos textos, principalmente no último livro da Bíblia, que é Apocalipse, a igreja é vista como a noiva. Então eu consigo ver nesse texto claramente que Jesus estava trazendo para a gente uma análise da diferença entre alguns corações, da diferença entre alguns, eu nem sei se eu posso dizer irmãos, mas de indivíduos, de pessoas que vêm para a igreja, que entende a salvação, que recebe a luz dentro do coração. Jesus é a luz. Jesus é aquele que ilumina o nosso coração. Mas alguns não têm um comportamento diferenciado. Alguns acham legal o Evangelho. Muito bom, eu preciso do perdão. Quem é que não precisa de perdão? Eu preciso da misericórdia de Deus. Quem é que não precisa da misericórdia de Deus? Quem é que não quer a promessa de estar com Ele, de fazer parte do reino dEle, de estar preparado para a vinda, o dia que Ele virá nos buscar? Quer Ele venha ou não venha hoje ou amanhã, uma coisa é certa: você vai estar diante dEle, e nós temos que estar preparados. E a Bíblia nos diz, e nós cremos assim, que Ele virá. A Bíblia diz que Ele não tardará. Mas também a Bíblia diz que nós não sabemos nem o dia nem a hora, e isso não foi revelado aos discípulos. Jesus disse a eles: isso só o Pai sabe. Mas Jesus alertou os seus discípulos, dizendo: olha, vigiai, vigiai, estejam preparados, prepare o seu coração, olha para dentro de você. Você tem entendido o amor do Pai revelado em Jesus Cristo? Você tem entendido que a graça de Deus é para você? Amém? Quantos entenderam? Amém. Então você recebeu a luz dentro de você. Mas a Bíblia também nos diz em Efésios 1,
capítulo 13, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E esse selo está dentro de nós para o dia X, o dia onde Jesus virá e vai levar os seus filhos que foram selados com o Espírito Santo. Então a palavra que Deus tem colocado nos nossos corações como pastores é que nós precisamos falar com a igreja sobre o Espírito Santo. E essa manhã nós tivemos uma manhã muito preciosa, onde o pastor Paulo ministrou muito aos nossos corações acerca da pessoa do Espírito Santo. E quantas vezes as pessoas têm confundido o mover do Espírito Santo. Esse texto nos faz entender claramente que há uma distinção de comportamento aqui. Há uma diferença entre um grupo e outro. Um grupo, as 5 virgens prudentes, sábias, elas tiveram a luz, mas elas levaram consigo azeite. As nécias, insensatas ou tolas, na linguagem de hoje, elas simplesmente receberam a luz e se conformaram com isso. Elas não levaram mais azeite com elas. E olhando para esse texto, nós percebemos que todas passou pelo dia do sono. Todas elas viveram momentos de cansaço. A gente apaga quando a gente está cansado, não é verdade? O sono vem porque nós precisamos descansar, não é verdade? E quando ele vem, a gente apaga. E elas dormiram. Todas elas dormiram. Mas a diferença é que quando todas ouviram a voz do noivo, 5 estavam preparadas para encontrar com ele. E as tolas não estavam. O que diferenciou foi o comportamento delas. Mas como eu posso estar preparado? Como eu posso viver esse caminhar com Deus, estando preparado para estar diante dele eternamente? Como isso pode acontecer? Nós entendemos, por muitas vezes na palavra de Deus, que o azeite fala da pessoa do Espírito Santo. Amém? Todos nós fomos selados com o Espírito Santo. Todos nós. O preparo das noivas para encontrar com o noivo era o azeite nas lâmpadas. E sabemos então que figurava o Espírito Santo. Sem ele, jamais vamos conseguir ir longe. É impossível irmos muito longe. É impossível caminharmos com perseverança. É impossível rompermos diante de um sono, de um desgaste, de uma dificuldade, de uma perda, de uma decepção, de dias difíceis, dias dolorosos que são como sonos espirituais. É difícil acordar e permanecer no rumo, sem perder a direção, sem o Espírito Santo. Jesus disse assim em João capítulo 15, verso 5: sem mim nada podeis fazer. Se você lê isso simplesmente ao pé da letra, você pensa que Jesus estava querendo ser o bambambam, então, né? Estava querendo dizer que eu não sou nada sem ele, se eu não posso nada sem ele. Não, queridos. Jesus sabe da fragilidade do ser humano. Ele sabe que nós nascemos em pecado. Ele sabe o quanto nós somos propensos para o mal. E foi por isso que ele veio como homem. E como homem ele sentiu o que o homem passa. Como homem ele viveu as dores. Como homem ele viveu a vergonha. Ele sabe o que é a essência humana. E ele sabe como o coração humano facilmente se distancia de Deus. Ele sabe que viver a vontade de Deus é o caminho mais estreito, não é o caminho largo. Ele sabia disso. Em outras palavras, ele estava dizendo: olha, eu conheço a debilidade de vocês, eu amo vocês, por isso eu vou para a cruz. Eu sei que vocês não suportariam e jamais conseguiriam estar diante de Deus. Então eu vou no lugar de vocês, comparecer diante de Deus. E quando Deus olhar para mim, Ele vai olhar vocês que entenderam a minha graça. Então o Pai vai recebê-los de volta. Então sem mim vocês não vão conseguir. Olha para mim. Olha para mim. Anda comigo. Mas logo adiante Ele vai ensinar algo. Ele vai começar a falar da pessoa do Espírito Santo.
Ele começa a trabalhar. Um capítulo antes, que é João 14, 26, ele disse assim para os discípulos: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E no capítulo 16, do verso 12 ao 14, ele diz assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O que Jesus estava dizendo antes no capítulo 14? Sabe, eu estou deixando essas palavras para vocês porque eu quero dizer para vocês o seguinte: vocês não vão estar sozinhos, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vai conduzir vocês ensinando todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu tenho dito para vocês. Então Jesus estava dizendo: eu vou para a cruz, eu vou voltar para o Pai, mas quando vocês entenderem que tudo que eu fiz lá na cruz foi por amor a vocês, e vocês abrirem o coração para esse amor, o Espírito Santo vai estar com vocês, e o Espírito Santo vai fazer vocês lembrarem, dia após dia, tudo que eu tenho ensinado para vocês, e andando com Ele, caminhando lado a lado com Ele, vocês vão então voltar para a casa do Pai. Vocês vão estar diante de Deus. No capítulo 16, 12 que eu li, ele falou: eu tenho ainda muito que vos dizer, mas vocês ainda não podem suportar. Vocês não vão entender agora, mas vai chegar a hora em que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vai guiar vocês a toda a verdade. Então Jesus estava dizendo: eu vou para a cruz, mas o Espírito que em mim habita vai morar em vocês, e o meu Espírito vai guiar vocês a toda a verdade. E sabe, queridos, o próprio Jesus disse nesse texto: eu tenho muito para dizer, mas vocês ainda não podem suportar. Nós temos que tirar da nossa mente essa ideia de que viver o cristianismo é algo relax, é do jeito que eu quiser, é na hora que dá. Deus me entende, Deus sabe dos meus problemas, Deus sabe quem foi meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, o que meu tio fez comigo, o que meu avô fez comigo, seja lá meu ex-marido fez comigo. Deus me entende, Deus sabe que eu estou assim. Um dia eu desabafo lá na mesa do bar, outro dia eu vou lá na igreja e falo: Deus me perdoa, o Senhor me entende. Muitas pessoas têm compreendido o relacionamento com Deus de uma forma muito superficial, e eu digo, muito religiosa. Jesus não é uma religião, Jesus é o Salvador do mundo. A igreja só o anuncia, mas a igreja não é a salvação. Quem é a salvação é Jesus, e quem transforma o coração é o Espírito Santo morando dentro de nós. É Ele que nos ensina a verdade. Tem verdade que nós precisamos compreender. Viver com Jesus é um caminho mais estreito. Eu jamais conseguiria viver pela minha própria força. Eu jamais conseguiria estar aqui compartilhando a palavra com vocês se não fosse pela misericórdia e o poder sobrenatural do Espírito Santo que em mim habita. É Ele. Sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele nós nos pegamos no sono. O sono da amargura, do cansaço, do desânimo. Sem Ele ficamos mergulhados em buracos escuros, em questionamentos difíceis de encontrar resposta. Mas quando na dor, na dificuldade, nos momentos de crise, nós entendemos a palavra que Jesus disse: eu não vou deixar vocês sozinhos. O Consolador vai estar com vocês. Ele vai guiar vocês a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ele vai anunciar. Quando nós entendemos que Ele está conosco, sabe, naqueles dias onde você olha e pensa: eu estou sozinho. Agora ninguém está entendendo. Eu tentei explicar no português, não consegui.
Eu tentei te explicar com as minhas atitudes, também não consegui. Agora eu estou mal, eu não sei encontrar a resposta que eu estou vivendo. Sabe, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E sabe, nós temos uma compreensão errada de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Uma vez eu vi o Marcos Witt falando sobre isso e abriu minha visão, me ajudou muito. Nós achamos que Deus é um velho de barba branca, carrancudo, que fala, não, ele está sempre me taxando, me cobrando. É uma compreensão errada de Deus. Deus é o Senhor do tempo, Ele é o Criador do tempo. Ele não envelhece. O cansaço não o surpreende, não muda. Ele é o Senhor de todas as coisas. O tempo não muda a mentalidade dele. Ele não vive no Cronos, ele é o Kairos. Ele é o Senhor do tempo. Amém? E Ele conhece cada um de nós. Você jovem que está aqui hoje à noite, você adolescente, Ele entende o coração de um adolescente, Ele entende o coração de um jovem, Ele entende o coração de um velho cansado, de uma mulher desconsolada. Ele entende cada um de nós. Ele sabe da nossa essência, Ele sabe da nossa pequenez, e Ele diz para nós: eu não vos deixarei órfãos. Tem muitas pessoas dentro da igreja com a mentalidade de órfãos. Ah, meu pai morreu, minha mãe morreu, meu marido me abandonou, ninguém me quer. Ó vida, queridos, nós não somos mais órfãos. Nós temos um Pai, nós temos um Deus. Ele é Deus sobre todas as coisas. E quando Jesus anunciou Deus, Ele anunciou o Senhor dizendo assim: Pai é o nosso Pai, o vosso Pai, sabe que necessitais de todas as coisas. Quando vocês forem orar, falam assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Jesus nos apresentou como nosso Pai. E se eu não me engano, foi Paulo que disse que nós podemos chamá-lo de Paizinho, que é o mesmo que Abba, Pai, Papai, Papai. O caminho está difícil, os dias estão difíceis, mas se você estiver andando, levando mais azeite na sua botija, fala para o seu irmão: os dias difíceis vão se transformar em testemunhos daquilo que Deus operou e vai continuar operando através da sua vida, porque Ele não te deixou só. O Consolador está com você. Amém? Quantos creem que o Consolador está com você? Amém? O Espírito Santo veio para estar conosco, para morar em nós. Não simplesmente para que no domingo você seja cheio da presença dEle e fale em línguas, isso é muito bom. Tenha visões do celestial, receba a compreensão do espiritual, tenha aquela visão do que Deus quer fazer amanhã, mas depois volte para casa e esquece que Ele foi com você. E quando sua esposa te dá uma agulhada, você esquece que o Espírito Santo foi com você e você dá lugar à carne. Você começa a vomitar um monte de palavras rancorosas, palavras impensadas, e mesmo assim o Espírito Santo fala: psiu, olha aqui, eu falei com você agorinha, volta o coração para a minha palavra, volta o coração para a minha voz, vem me ouvir. O Espírito Santo é uma pessoa, Ele veio para estar conosco nos dias de alegria, nos levando a conquistas, nos levando a viver a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Ele está conosco para nos ensinar a verdade, e a verdade, ela tem o seu lado difícil também, mas com Ele tudo é possível. O que diferenciou o grupo das sábias com as tolas? Qual foi a diferença? Olha para o seu irmão e diga: as sábias não esqueceram de ter um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Amém? As tolas é aquele tipo de pessoa que vai para a igreja e fala: não,
Acho que a pastora é muito radical. Acho que não é bem assim, não. Não é bem assim, eu posso voltar para o meu dia a dia normal, para os meus viciozinhos secretos. Eu posso voltar para a minha rotina. Eu já entendi o evangelho da graça, Deus me perdoou, então tudo é graça. Graça é favor imerecido, eu não merecia mesmo. Então eu posso continuar vivendo do meu jeito. Sabe? Tanto as tolas quanto as sábias pegaram no sono. Ou seja, todos nós vamos dormir, vamos passar por dias difíceis, vamos sofrer decepções, vamos ser de alguma forma, talvez enganados, outros abandonados, angustiados. Mas quando ouviram uma voz do noivo, as sábias tinham azeite. Ou seja, ainda que você viva dias escuros, dias cansativos, dias difíceis, se você tiver um relacionamento com o Espírito Santo, você não vai perder. Você vai se levantar e você vai permanecer, porque você sabe que tem algo muito melhor lá na frente. E a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem reservado para os seus. Tudo que nós precisamos é deixarmos a religiosidade de lado e pegarmos mesmo na mão do Espírito Santo e dizer: eu quero andar contigo. Tem um hino antigo que fala: segura na mão de Deus. Lembra dessa? Segura na mão de Deus. Lembra desse hino? Uma vez eu escutei um pregador dizendo: diga assim: segura na minha mão, meu Deus, segura na minha mão. Porque a gente solta facilmente a mão de Deus. É verdade ou não é? Facilmente. Uma decepção, eu não quero mais. Meu irmão não me entendeu. A minha esposa não me entendeu. Deus não respondeu a oração que eu fiz por tanto tempo. Não, Deus, eu preciso do meu tempo agora. Não, Deus, não dá assim. Nós soltamos a mão do Senhor muito fácil. Nós precisamos ter o hábito de orar na essência do Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Quando Jesus ensina ali: perdoa as minhas dívidas, outra tradução diz ofensas, assim como eu tenho perdoado. Jesus estava dizendo assim: quando você for diante de Deus, seja transparente, seja você mesmo, mas não deixe de ir não, porque Deus não vai te rejeitar. Chegue diante de Deus e fala: Deus, eu estou com o coração ofendido, Senhor, eu estou com o coração machucado, Senhor, a situação foi difícil, mas o Senhor disse que não me deixaria sozinho, o Senhor me daria o Espírito Santo. Então, Consolador, me ajuda. Senhor, me ajuda a perdoar essa pessoa. Senhor, me ajuda a romper diante desse novo desafio. Senhor, me ajuda a ver além daquilo que eu estou vendo. Senhor, meu coração está mal. Me ajuda. Não me deixes cair em tentação. Me ajuda a ter um coração perdoador igual ao do Senhor, porque o Senhor é bom. Mas o Senhor diz lá na oração do Pai Nosso, em Mateus 6 também, Ele diz: assim como perdoardes os homens as vossas ofensas, assim o Pai vai te perdoar. Mas se você não perdoar os homens as ofensas, tampouco o Pai vos perdoará. Então o que Jesus estava ensinando é: seja autêntico diante de Deus, mas deixe o Espírito Santo te mudar. Para com essa ideia errada de que o Espírito Santo está movendo e Deus está me dizendo que vai fazer vingança. Deus está me dizendo que vai destruir a vida daquele que pelejou contra a tua vida. Me perdoa, queridos, mas não tem nada de Espírito Santo nisso. Foi um pouco sobre isso que nós falamos hoje de manhã. Tem muita gente confundindo o Espírito Santo. Isso não é Espírito Santo, isso é a alma gritando por vingança. Deus não é assim. Quando Pedro viu que o soldado estava para pegar Jesus para levar para a cruz, Pedro quis defender Jesus, correu, cortou a orelha do soldado. Jesus pegou a orelha e colou de novo, falou: Pedro, você não está entendendo o que é o reino de Deus? Você não está entendendo o que eu estou te ensinando? É misericórdia. Não é assim. Não é assim. Você não está entendendo nada de vingança, nada de rancor,
nada de mágoa. Se você conserva essas coisas no seu coração, escute bem o que eu vou dizer nessa noite: a sua lâmpada começou a apagar. E quando o noivo gritar, vai ser tarde demais. A sua lâmpada vai apagar. E tudo aquilo que o Pai tem reservado para você, você não vai viver. É necessário deixar o coração ser trabalhado por Deus. É necessário deixar Deus trabalhar dentro de mim. É necessário acordar com Ele dizendo: Deus, me ajuda hoje. Tem que encarar esse desafio de novo, mas eu preciso ouvir sua voz. Eu sei que o Senhor tem coisas duras a me dizer, e eu, sem o Senhor, não estava preparado, mas com o Senhor eu estou. Com o Senhor eu sempre vou estar preparado para ouvir coisas boas, mas também para ouvir coisas duras, para passar pelo dia bom, mas passar também pelo dia difícil, a estar contente com a abundância, mas também estar grato diante das necessidades. É assim que os discípulos viviam. O Espírito Santo estava fluindo dentro deles, e porque o Espírito Santo estava fluindo dentro deles, havia sim sinais e maravilhas. Jesus havia dito para eles: obras maiores do que eu fiz, vocês farão, e fizeram, queridos. Até a sombra deles operava cura. Mas não é porque a sombra deles era poderosa, é porque eles caminhavam cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo passava curando os enfermos, libertando os cativos, restaurando as vidas. Nós precisamos da vida dele fluindo dentro de nós. Precisamos de mais azeite. Precisamos desenvolver comunhão com ele. Ele diz aqui, eu vou ler novamente: quando vier, porém, o Espírito da verdade, verso 12 em diante do capítulo 16, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então todo dia o Espírito Santo está comigo, está com você, sabe para quê? Para te anunciar as coisas de Deus, para te fazer superar as crises desse mundo. Essa semana que se passou, eu ouvi uma frase de alguém dizendo: meu Deus, os dias são maus. Como alguém pode colocar uma câmera na cabeça, entrar dentro de um lugar onde as pessoas estão dobradas e buscando a Deus, e matar com prazer cada uma delas? Como jovens podem entrar numa escola, né, gente, como nós vimos, e matar tantas vidas? Porque embora tenha morrido ali aquele número que nós ouvimos dizer, mas machucou muitos ali, matou a etapa na vida de muitos ali, causou muita dor. Mas como? Porque os dias são maus. Nós vivemos dias difíceis, e o Senhor disse que os dias seriam difíceis. Mas como viver diferente? Como superar os dias maus? Como vencer? A Bíblia é muito clara em dizer: se o Espírito Santo estiver com você, se ele for o seu consolador, se ele for o seu guia, se ele for de fato o seu mestre, se você deixar que ele te ensine, ele te guiará a toda a verdade. As prudentes levaram mais azeites, as nécias não. Então dá para a gente analisar que todos nós podemos ser agraciados pelo perdão, todos nós podemos ser abençoados com o convite do noivo, mas quem determina se vai chegar diante dele um dia ou não, somos nós. Não sei se você já parou para pensar nisso. Quem vai decidir é você. Há um caminho a ser percorrido ainda, e dentro desse tempo que Deus ainda tem para você romper, vencer, você precisa desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. A Bíblia nos diz em Efésios 4, versículo 30: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. A Bíblia, a linguagem de hoje, diz assim:
e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Então a Bíblia diz: entristeça o Espírito Santo. Ele tem sentimento. Deus tem sentimento. A Bíblia é clara em dizer que Deus chora, que Deus entristece, que Deus se alegra. Quantas vezes nós já entristecemos o Espírito Santo? Quantas vezes nós já ignoramos a voz do Espírito Santo? Você gosta de ser ignorado quando você está falando com alguém? Você gosta de não ser ouvido quando você insiste em mostrar para a pessoa qual é o melhor caminho para ela? Quantas vezes nós entristecemos o Espírito Santo? Não apagueis o Espírito Santo. Leve ele contigo. Quando você deitar na sua cama e vier aquele monte de pensamentos estranhos, comece a conversar com ele. Comece a relacionar com ele. Espírito Santo, alinha os meus pensamentos. Me faz ver o que eu não estou conseguindo ver. Me faz entender o que eu não estou conseguindo entender. E me dá força para viver aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Mas não me deixe apagar. Não me deixe te perder de vista. Não me deixe. Se tem uma coisa que nós precisamos diariamente fazer uma autoanálise, um exame pessoal, é: como está a minha comunhão com Deus? Nós preocupamos, a nossa geração está preocupada demais com saúde. Não é verdade? Corpo saudável, alimentos saudáveis, seguro para tudo, uma vida boa. É verdade ou não é, gente? Só se lembram de Deus quando vem uma catástrofe, quando acontece algo ruim. Aí corre e compra a Bíblia, como foi na história das Torres Gêmeas, quando caiu. Ou correu para comprar a Bíblia. Depois passou os anos e a gente viu a Bíblia sendo jogada fora. Então o povo esqueceu. É assim ou não é o coração do ser humano? Nós precisamos desenvolver esse relacionamento com Ele. Nós precisamos da pessoa do Espírito Santo trabalhando dentro de nós. Paulo nos chama a sermos cheios dele, cheios da vida dele. E não entristeçais o Espírito de Deus, que é o Efésios 4:30, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso selo. Com a demora do noivo, as 10 adormeceram. Mas a diferença foi que, ao serem despertadas pelo grito: eis o noivo! As 5 prudentes estavam preparadas para encontrá-lo, e as 5 tolas, não. É Jesus que usa esse termo, sabe? Quando você vai estudar o original, nécio é uma palavra educadinha para não falar tola, na tradução do português. Mas o que Jesus estava dizendo é que tem muitas pessoas que ouviram acerca da graça, entenderam o perdão de Deus e receberam, mas estão agindo como tolos, porque estão ignorando a presença do Espírito Santo e uma nova vida. Estão ignorando o relacionamento pessoal com Deus e desfrutar de revelações, de conhecimento e de uma nova caminhada onde as promessas vão se cumprindo. São tolos. São tolos porque estão preocupados demais com a sobrevivência aqui na terra e não querem ouvir a voz de Deus que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. São tolos porque não conseguem discernir que o Espírito Santo é o que vai te dar força para passar esse dia e ver as outras coisas sendo acrescentadas. São tolos porque tentam edificar a sua casa confiado na proteção da sentinela, na força do seu trabalho, como lemos hoje o Salmo 123. Em vão vigia a sentinela. Em vão é levantar cedo e trabalhar, se a presença de Deus não está com você. Se o Espírito Santo não pode te conduzir, Ele não pode trocar as amarguras em perdão no teu coração. Ele não pode trocar o medo que você tem de encarar aquele desafio em força, onde você olha para esse pecado e diz: chega, agora chega, esse vício não me domina mais.
Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. E Ele não me fez covarde. Ele me deu um espírito de ousadia. Então eu digo, não, basta. Mas pastora, é isso que Deus quer de mim? Eu não tenho dúvida que sim. Você só vai experimentar o sobrenatural de Deus quando você for ousado para deixá-lo te conduzir diante dos seus desafios. Muitas vezes nós falamos, quem quer o sobrenatural de Deus? Vem aqui na frente, nós vamos orar, vamos abençoar, vamos declarar. Aí Deus te leva, no outro dia daquela semana, né? Começou a semana, no outro dia vem aquela tempestade, aquele vendaval, e você está lá no barco. Você pediu para viver o sobrenatural de Deus, né? Pediu. E vem aquela tempestade. E Jesus está lá com você. Jesus está vindo ao seu encontro para te fazer vencer. Aí você fala, Senhor, cadê o Senhor? Ele fala, eu estou aqui, não sou fantasma. Não, pode vir, vem. Mas tem muitos que dizem, não é fantasma. Não é fantasma, o Senhor esqueceu de mim. A Bíblia conta que Pedro falou assim, se é o Senhor mesmo, então me manda pular. E a Bíblia conta que Pedro pulou e começou a andar sobre as águas. E foi no encontro de Jesus. Mas quando Pedro olhou para o lado, ele viu a força das ondas. E ele ficou com medo novamente, começou a afundar. Ele gritou por socorro e Jesus o sustentou. E ele foi andando sobre as águas até o bar. O que eu quero dizer? Se você não for determinado em dizer, eu quero viver uma vida de experiência pessoal com o Senhor, você nunca vai viver o sobrenatural. Nós paramos diante de um diagnóstico médico. Nós paramos diante de uma derrota. Nós paramos diante de defeitos de pessoas que não nos compreenderam. Nós paramos diante de respostas mal dadas ou não dadas ou negligenciadas. Nós paramos porque a nossa dependência está nas coisas e não em Deus. Porque se a nossa dependência estiver em Deus, se o Espírito Santo Consolador também é o meu guia, Ele me dá graça, Ele me dá força, Ele te dá força e graça para se levantar e prosseguir e superar as dificuldades. A diferença foi que 5 estavam bem preparadas. Sabe por que Deus nos deu uma igreja aqui em Filadélfia, Pensilvânia, que fala português? É para que você esteja bem preparado. Sabe por que Jesus deixou essa parábola para a gente ler aqui e fazer uma análise? É porque ainda dá tempo para você estar preparado. Sabe por que Jesus fez essa alegoria, essa comparação entre 5 prudentes e 5 nécias ou tolas? Porque Jesus jamais quer que você seja um tolo, um insensato. Jesus te chamou para ser sábio, e para isso Ele te deu o Espírito Santo. Sabe por que Ele permite uma pessoa falha e debilitada como eu pregar para você? É para que você pense, olhe para mim e fale assim, essa irmã aí, com toda a luta e debilidade que ela tem, consegue acreditar nessas verdades, e isso tem dado força para ela levantar? Então eu vou encher meu coração de esperança, porque o mesmo Deus que fortalece ela pode me fortalecer também. O problema daquelas mulheres é que elas ficaram esperando o último momento. Por que elas não pararam para analisar? As minhas irmãs têm botijas com elas, botijas cheias de azeite. Por que elas não foram sábias para pensar por que elas têm mais azeite? Por que você não é sábio para pensar por que alguns irmãos oram mais, leem a Bíblia mais? Por que alguns irmãos, quando ouvem fofoca, eles cortam o assunto e eles não querem entrar sobre assunto da vida dos outros? Por que alguns irmãos têm comportamentos diferenciados? Por que alguns irmãos respeitam pastores e não ficam criticando de liderança espiritual? Por que alguns irmãos sabem que na igreja existe debilidades e pessoas que são fracas, mas eles permanecem servindo e andando com Deus? Porque eles entenderam que Deus é Deus e homem é homem. E tudo que nós precisamos é do Espírito Santo na nossa vida. Mas tem gente que vive de fé de bengala, de escora. Eu vou viver desse jeito mesmo. Quando vier o problema, eu peço aquela irmã que tem mais azeite na botija dela para orar por mim. Ou seja, aquela que tem uma vida de intimidade, aquela que leva Deus a sério, aquele homem que leva Deus a sério, que tem caráter trabalhado por Deus. Eu peço para ele orar por mim.
Eu peço para Ele me ajudar na minha luta. E quando é que você vai estar preparado para ser uma referência? Quando é que você vai estar preparado para a chegada do noivo? Quando é que você vai estar preparado para viver o que Deus tem para você, querido? O tempo é agora. O momento é agora. O relógio de Deus não é o meu. O do homem é o Cronos, o de Deus é o Kairos. A Bíblia diz que para Deus um dia pode ser 1000 anos e 1000 dias como um ano, 1000 anos. Quem lembra desse versículo? Vamos lá. Um dia pode ser como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então para analisar isso. Você que é um pouquinho filósofo, analisa isso. Um dia como 1000 anos. Quem já viveu 1000 anos aqui para entender isso? Misericórdia. Um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia, nós vamos entender, porque Deus é o Senhor do tempo. A gente lê a Bíblia e vê que algumas pessoas estavam lutando contra o tempo, dizendo: Senhor, como Abraão, o Senhor me disse que eu ia ter muitos filhos, o Senhor me disse que minha semente, o Senhor povoaria a terra. Cadê esse? O Senhor do tempo falou: Abraão, calma, vai ser de você mesmo. E foi, porque o Senhor é o Senhor do tempo. José estava cansado. Procurou ser um jovem fiel a Deus, procurou vencer o assédio, procurou fazer o que fosse necessário para ser honesto, para foi parar numa prisão e lutou contra o tempo. E quando ele estava ali dentro lutando contra o tempo, ele até pediu ajuda para que aqueles prisioneiros que iam ser liberados lembrassem dele diante das autoridades. Porque ele estava lutando contra o tempo, mas chegou a hora que Deus lembrou dele e colocou ele num lugar de honra, de governo, de autoridade, porque o Senhor é o Senhor do tempo. Eu não sei a hora, mas é necessário ser fiel a Ele agora. É necessário andar com Ele agora. Esse negócio de ser fiel a Deus, ser mais santo amanhã, não existe. Não existe. A santidade é para todo aquele que recebeu a graça. A Bíblia nos diz em Isaías, capítulo 1, verso 18, o Senhor fala assim: vinde, arrazoemos. Ainda que seus pecados estejam vermelhos como escarlate, tornarão brancos como carmesim. Ele está dizendo ali: você vem conversar comigo, ainda que você esteja em pecado, eu te perdoo. E ele diz lá: se quiserdes me ouvir, comereis o melhor dessa terra, mas se fordes rebelde, a espada te devorará, o juízo virá sobre ti. Mas Deus fala assim: vem conversar comigo, não deixe o tempo oportuno de Deus passar na sua vida. E nós vivemos num país que, para nós que vivemos num país de terceiro mundo e mudamos para um país de primeiro mundo, a gente descobre a diferença social, a gente consegue ver as oportunidades, a gente consegue ter uma visão de administração diferenciada. É verdade ou não é, gente? O dinheiro vem mais rápido, né? Vem oportunidades e facilmente perdemos os valores eternos, porque nos agarramos aos valores humanos, passageiros, e que muitas vezes rouba a força do coração, da alma das pessoas. Deus, com a sua misericórdia, nos dá a graça de estarmos aqui nessa noite para dizer: esteja preparado, porque o noivo virá ao seu encontro. Esteja preparado, igreja. Igreja Betel, tudo que nós precisamos hoje é mais do Espírito Santo sobre nós. Ele jamais pode ser colocado dentro de uma caixinha que se chama religião. Ele jamais pode ser limitado à sabedoria humana. Ele é que faz com que o homem indouto, iletrado, como chamaram os novos discípulos, os primeiros discípulos de Jesus, e se tornaram homens cheios de palavras de sabedoria e de conhecimento e de autoridade. Foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que transformou a visão daqueles homens que viviam para pescar, o outro para ser coletor de imposto, e o outro para isso, para aquilo. O Espírito Santo transformou aqueles homens em embaixadores do Evangelho. E aqueles homens fizeram a diferença na sociedade aonde eles estavam. Eles receberam a luz, mas eles estavam cheios do azeite,
cheios da vida de Deus, cheio do poder de Deus, cheio dos sonhos de Deus. E nós? Como nós estamos hoje à noite? Quero que com carinho você olhe para o seu irmão nessa hora e diga assim: meu amado irmão, você está preparado? Você está preparado? Vamos nos colocar de pé. Você está preparado? Todos nós somos alvos do amor de Deus. A graça, o perdão, a redenção, a salvação é para todos. Foi por amor a mim, amor a você, que Jesus foi para aquela cruz. E o propósito da cruz é levar o homem de volta à comunhão com Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. E Jesus nos disse: eu vou dar a vocês agora o Espírito Santo, e o Espírito Santo os guiará a toda verdade. Então, ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Vocês não estão sozinhos. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Tem chance para mim? Talvez você esteja perguntando hoje à noite. Eu não conheço a sua história. Eu não sei o que você tem vivido. Mas o Senhor, na palavra de Deus, diz: sim, tem chance para você. Ainda é o tempo oportuno para viver uma vida na presença de Deus e sendo conduzido pela pessoa do Espírito Santo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. A minha mãe, ela poderia chegar aqui com um passaporte, que é a história que eu contei para vocês, mas sem visto. Ela entraria aqui? Não entraria. Não é verdade? Nós podemos dizer: eu sou salvo em Jesus e perdoado. Mas se a sua conduta não for diferente dos demais lá fora, se a vida do Espírito Santo não pôde moldar e transformar o seu coração, transformar o seu caráter, você não vai estar diante do Pai. Porque Ele é o selo, Ele é a garantia. E Ele não está aqui para ser ignorado, entristecido. Ele está aqui, Ele habita dentro do coração que crê em Jesus, para nos transformar em um novo homem, uma nova mulher, onde a luz reflete para todos aqueles que estão lá fora, ou aqui dentro na escuridão. Queria convidar você a fechar os seus olhos por alguns segundos e perguntar para você mesmo: eu estou preparado? Eu estou preparado? Será que eu não estou dormindo, não? Será que eu não peguei no sono do ressentimento e isso está me desanimando de tal forma que eu não quero nem ir para a igreja mais? Será que eu não estou naquele sono cansativo do desespero pelas minhas necessidades, pelos recursos que eu tenho que ter, e isso está me roubando a força? Eu estou esquecendo até que Deus existe e que Ele, na verdade, é o provedor. Será que eu não estou pegando no sono? Será que o sono não tem sido parte do meu dia a dia, desmotivação, desânimo? Se questione, seja sábio. Seja sábio. Seja sábio. Feche os seus olhos, eu quero orar nesse momento.